Formada em Turismo e Jornalismo pela Escola de Comunicação e Artes da USP, Mari Cristine já viajou pelos 5 continentes e conheceu mais de 40 países. É editora fundadora do blog Mari pelo Mundo e faz curadoria de conteúdo. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse o nosso Facebook, nosso Instagram. Lá você, além de ter as novidades, você pode dar sua sugestão, sua crítica, seu elogio, participar da produção do programa. Porque, afinal de contas, o programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Mari Cristine. Ela é consultora de viagens. E nós vamos falar um pouquinho sobre os cuidados, né? Na hora, antes, na hora e durante a viagem. Mari, obrigado por ter aceito o convite. É um prazer recebê-la aqui. Muito prazer. Então, Mari, agora parece que o brasileiro, até pela maior facilidade, né, de pagamentos, de parcelamentos, de datas, o brasileiro está viajando um pouco mais, né, coisa que até uns anos atrás era mais difícil, mais complicado. Mas tem muita gente que está indo pela primeira vez, ou numa viagem nacional ou até numa internacional. E por mais que ela procure auxílio em agências de turismo para comprar passagem, como proceder, eu acho que é importante a gente passar ao telespectador alguns cuidados que ele tem que ter antes, durante e depois da viagem. Eu queria que você abordasse de uma forma até genérica, assim, por onde começar? Quais os primeiros cuidados? Isso, mesmo quem viaja bastante, às vezes relaxa em alguns momentos e esquece de algumas coisas super importantes. Então, o planejamento acho que é para todos, para quem viaja muito, para quem viaja pouco, para quem viaja nacional ou internacional. Por exemplo, para quem viaja internacional, a primeira coisa, antes de comprar o bilhete ou entrar de cabeça na promoção, é ver se o passaporte está válido. Porque o passaporte da família inteira, a maioria dos países requer pelo menos 6 meses de validade. Depois que entra no país, ele tem que ter pelo menos 6 meses de validade. Então, vamos lá, para a pessoa entender, vamos dar um exemplo assim com datas. Né? Se eu vou viajar no dia 1º de julho, e eu vou para um país que é necessário passaporte. Então, quando eu chegar a esse país no dia 1º de julho, o meu passaporte tem que estar válido pelo menos até 31 de dezembro. Isso, 6 meses. 6 meses. Quer dizer, não adianta falar, eu vou e volto antes de vencer o passaporte. Isso daí é arriscado. Então, tem que checar a validade do passaporte. Se não tiver passaporte, primeira viagem internacional, tem que tirar com bastante antecedência para ter certeza que o passaporte vai chegar antes da data da viagem. Se tiver que colocar visto, também tem que ver o prazo que o consulado leva para dar o visto. Então, essa parte é fundamental, porque sem o passaporte não dá para viajar. O prazo do passaporte, mais ou menos, olha o quê? 10, 15 dias? 10, 15 dias, mas é sempre bom colocar um prazo maior. Tem o agendamento, tem todos os documentos que pelo menos um mês antes já começar a providenciar, né? Isso, para não ter estresse, começar o quanto antes possível para a viagem internacional. E nos países, né, que exigem o visto, isso também tem que ser feito com uma boa antecedência. Com boa antecedência. E o que a gente sempre recomenda, em qualquer site ou nas redes sociais, é fácil achar um checklist. Então, lá no checklist já tem o passaporte, já tem a documentação, se for com criança, se for com bebê, tem a certidão de nascimento com o nome dos pais. Então, tem uma série de documentos específicos para cada idade. Uma dúvida que é frequente, por exemplo, às vezes é um bebê que tem lá 6 meses, 8 meses, às vezes menos de 1 ano ou 1 ano e pouco. Basta a certidão de nascimento ou ele tem que ter o passaporte para uma viagem internacional? Ele precisa do passaporte. Então, mesmo tendo 8 meses, tem que ter o passaporte. E é bom sempre checar na companhia aérea que comprou e no país que vai, quais são os documentos necessários. Porque, às vezes, no Mercosul, o RG é ok. Fora dos países do Mercosul, o passaporte. Então, é bom sempre fazer essa checagem no site do consulado ou com a agência de turismo, mas como hoje tem muita facilidade de comprar tudo direto na internet, então tem que ter essa dupla checagem com os órgãos oficiais. Outro problema que ocorre frequentemente, isso a gente até no aeroporto ali, para embarcar, a gente chega a presenciar, quando o menor de idade está viajando ou só com o pai ou só com a mãe.
E chega lá na última hora, não, mas precisava de um outro papel, aí vai para a Polícia Federal e demora, às vezes não libera, a pessoa até acaba perdendo a viagem. Qual a cautela que aí, no caso, a mãe ou o pai, quando vai viajar isoladamente com o filho, tem que tomar? Tem o site do Juizado dos Menores, que tem todas as informações para todas as faixas etárias e para todo tipo de viagem. Se vai com os avós, se vai com os tios, se vai acompanhado só da mãe ou só do pai, se é nacional, se é internacional, está tudo lá e o documento necessário. Então vai lá a dica, super importante checar, porque... Veja no site, qual é o site mesmo? É do Juizado de Menores. Lá você vai encontrar a relação de documentos, conforme a idade, conforme né, do filho. A idade, que você, porque é uma situação terrível, né? Você, de repente, perde uma viagem que você programou durante tanto tempo por uma formalidade, um papel que você não levou, uma autorização que não está com firma reconhecida. E uma coisa que eu presenciei na última viagem no guichê do lado, um casal com um bebê. Levou só a certidão de nascimento, estava acompanhado de mãe e pai, não embarcou. E aí eu pensei, nossa, trajeto até Guarulhos, todas as malas, voo internacional, voo internacional para o Chile. E aí a da companhia aérea falou, olha, se fosse amanhã, vocês iam no poupa-tempo, tirava o documento rapidinho e voltava, eu só trocava o bilhete, era sábado. Ela falou, domingo não abre, só segunda, a gente vai ter que reagendar isso para terça-feira. Então eu fiquei pensando, o transtorno porque não fez a checagem do documento. E ela falou, tá lá na passagem os documentos necessários. Então, assim, é perder os 10 minutinhos para ler com muita atenção tudo que é necessário de documento, que é o principal. O resto, ajeita. Acaba se resolvendo. É. Agora, a pessoa que já viu documentação, já está tudo certo, mas é a primeira vez que viaja. E aconteceu comigo, acho que aconteceu com todo mundo, né? A primeira viagem internacional, você... Poxa, mas o que vai acontecer quando eu chegar no país A, B ou C? Será que vão me perguntar muita coisa? Eu posso levar bagagem de mão? O que eu não posso levar na bagagem de mão? E a outra bagagem? Eu posso levar qualquer coisa? Tem restrição? Porque é um receio que a pessoa tem, né? Ela nunca viajou, não conhece. E mesmo quem viaja, gente. Porque muda muito, né? Outro dia minha filha foi com uma tesourinha dentro da bagagem de mão, exato. porque ela queria cortar as coisinhas dela e eu não sabia, ela que botou ali dentro. Então, por favor, qual os cuidados que a pessoa tem que ter? Principalmente em voos internacionais, né, que são mais visados. Nacionais e internacionais. A bagagem tem mudado muito de companhia para companhia. O peso da bagagem que você pode despachar e que está incluído na sua tarifa. Não é nem companhia aérea, é a tarifa que você comprou dentro daquela companhia aérea. Então no bilhete que eu compro já consta lá... Já está escrito o tamanho o tamanho e o peso da bagagem que você pode despachar. Sem custo. Isso, e o tamanho da bagagem e o peso de mão. Então já está tudo definido ali, tem que ler. E aí dentro, geralmente tem lá o que pode e o que não pode, às vezes fica alguma dúvida, mas um agente de viagem, um blog, sempre tem algum lugar para tirar essa dúvida do que pode levar e o que não pode levar. Principalmente a dúvida surge com medicamento, soro fisiológico para quem usa lente, essas coisas mais importantes, porque o tamanho de shampoo, essas coisas todas também, mesmo que você tenha que deixar lá na hora, não tem problema, mas o medicamento são os líquidos que tem uma limitação em ml, né? Isso. Então, eu tenho até uma colega, foi num voo low cost, nos voos baratos, que não permitia bagagem para despachar, mas ela teve problema com o remédio da filha, que era num vidro maior. Então, assim, às vezes tem algumas economias que saem mais caro. Então, se você já sabe que vai ter que levar um líquido a mais e tal, compra antes a bagagem para despachar, porque sai mais barato comprar antes do que chegar no aeroporto e ter esses problemas. Principalmente, como você mencionou, na parte de tesoura, às vezes a pessoa leva um canivete, mas é para dar de presente, é uma lembrança, tudo isso acaba perdendo. Se quiser embarcar, vai ter que deixar lá. Vai ter que deixar. Não é aquele só, vou deixar, depois eu venho pegar. Não, você deixou e aquele material é descartado. Se é uma coisa simples, mas se é uma coisa sentimental, é um presente seu, é uma coisa que você quer guardar, é complicado, né? Então, alguns cuidadinhos são importantes. E os cuidados na aquisição da passagem? Porque às vezes a gente vê acontecer muitos casos aí de pessoas que são ludibriadas, infelizmente, né? Tem o bom e o mau profissional em qualquer área. Elas são ludibriadas porque compram uma passagem achando que vai chegar em tal local, em tal destino, aí chega lá, o voo foi cancelado, ou tem mais escalas do que previsto, ou a data foi cancelada também, não existe previsão de remarcação. Quais os cuidados que a pessoa tem que ter quando ela... Bom, já decidi, vou viajar a tal lugar. Como começa a pesquisa?
Eu recomendo, se a pessoa só tem aquela data, é uma viagem importante, ela vai com a família, vai com criança pequena, eu recomendo a agência, porque a agência te dá uma assistência de ponta a ponta. Se o voo for cancelado, a agência te ajuda, não que ela resolva, porque às vezes ela não consegue, mas ela te ajuda a ligar para a companhia, a tentar remarcar aquele voo com o menor custo possível, porque tem coisas que a gente compra errado, porque o calendário, a internet, clicou, foi na pressa, e tem coisa que a companhia muda, cancelou aquele voo, não é culpa sua, né, e nem da agência, mas é um reforço que você tem para te ajudar. Se é um solteiro, viajando sozinho, sem data, numas férias, quer gastar o mínimo possível, então vai na internet, compra, mas também está sujeito a qualquer alteração, qualquer aventura adicional, né? Então tem essa diferença. Eu recomendo sempre uma assistência, assim, trabalhar com uma agência boa, com referência, que possa fazer isso de ponta a ponta. As cautelas ali antes do embarque, porque também a gente já vê, eu viajo muito, a gente vê lá pessoas que perdem o voo porque achou que pelo voo ser às 9 da noite, se ele chegasse às 8h30 no aeroporto, ele iria embarcar. Não é o trânsito na marginal, 3 horas não, para chegar em Guarulhos. Não, e mesmo o procedimento burocrático no aeroporto. Voos internacionais, eu sei que eles pedem que você esteja 3 horas antes. Ou fica esperando no saguão, vai fazer as comprinhas, a hora que vai passar na Polícia Federal, aquela fila imensa. Então, por favor, vamos esclarecer para o telespectador. Quanto tempo... Vamos pegar um exemplo. O meu voo internacional sai 10 da noite. Como é que eu tenho que fazer? Como começo a me preparar? Olha, eu conto sempre ao contrário. Voo às 10, 9, 8, 7, eu tenho que estar no aeroporto. Já 3 horas antes. Está no aeroporto, não é pegar o carro ou Uber para ir para o aeroporto. Está dentro do aeroporto, para começar todo o processo e sentar tranquila, esperando para embarcar. E eu conto pelo menos 1h30 de trajeto. Então aí nós já vamos cair para 5h30 da tarde. 5h30. É o seu dia da viagem ou a sua tarde da viagem. Porque o trânsito, o táxi que não chega ou que cancela a viagem, a mala, são 3, 4 malas, não coube no táxi, ele vai ter que pedir outro. São pequenos detalhes. Se é para se divertir, vamos começar desde cedo, né? E vamos organizar tudo direitinho para não ter o estresse, porque realmente é um dia de estresse, né? O dia da viagem. Embora seja uma coisa super legal, se não tiver tudo certinho, começa todo mundo a brigar. Tem um exemplo, isso aconteceu comigo uma vez. Era uma época de carnaval, feriado de carnaval, né? Então, trânsito super complicado para chegar até Cumbica, o aeroporto lotado, gente viajando. E quando nós chegamos lá, nós despachamos a mala, eu cheguei com uma boa antecedência. Despachamos as malas, aí você dá aquela relaxada, né? Você acha que tudo já está resolvido. Aí, vamos comer um lanche, vamos fazer tal coisa. E o tempo acabou passando e eu cheguei menos de 1 hora antes do voo sair, na parte da imigração. E a fila estava enorme, 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 enorme. Eu quase perdi o voo, mas foi coisa assim de 2 ou 3 minutos que eu não perdi o voo, porque normalmente a gente passa ali na Polícia Federal, leva 10 minutos, 15 minutos. Naquele dia levou quase 50 minutos. Os aeroportos são imensos, dependendo do lugar que você vai, é 40 minutos até chegar na sua saída, né? Então tem que calcular. Mas aí no caso a fila mesmo lá na Polícia Federal estava imensa, e depois você ainda corre até chegar. Mas é isso então seria bom, né? A pessoa, olha, eu passei um sufoco ali que eu quase perdi o voo. Imagina, era um feriado, não tinha outra data, não tinha próximo voo, não tinha nada. Quer dizer, a pessoa não é porque ela despachou a mala que está resolvido. Não, ela só senta e relaxa realmente a hora que ela chega ali na frente do guichê para entrar no avião. Aí ela fica lá, relaxa, tem lojinha, tem restaurante. Então, mas é aquela dica, às vezes é melhor você já fazer tudo, passar, né? Passar tudo e ficar polícia, porque aí você já está próximo ao voo, não tem o que perder. A parte de assento em avião, está tendo agora uma enorme discussão, que tem companhias que estavam querendo cobrar para você marcar o assento, a outra você teria que pagar pela bagagem, mas a bagagem diminuiu de peso. Tudo isso daí já está mais equacionado ou não? O assento, ele é uma coisa assim fácil para quem vai sozinho ou para quem vai em casal, e é flexível com os assentos. Para quem vai com criança, geralmente recomendo a pessoa pagar e reservar o assento nos voos mais baratos, porque chega na hora, se a sua criança senta longe de você, ou se você não consegue pedir para ninguém trocar ali, é um outro estresse na viagem, ou para você ou para a criança. Então, assim, se o voo é barato e não tem a opção de
de agendar com antecedência, paga. Se já está tudo certinho, aí está ok, checa antes, reserva, porque às vezes a agência não reserva o seu assento, se você não pedir. E aí deixa para os lugares. Você então, tem assim, que pedir para reservar, você não é Isso. só comprar passagem, senão a reserva seria só no aeroporto. Só no aeroporto, na hora. E aí é o que sobra, geralmente a fileira do meio. E quando tem filho menor, criança, é mais complicado ainda, né? Então, assim, por isso que o checklist é legal, porque aí tem assento na bagagem, a roupa que você vai levar, os equipamentos eletrônicos, os carregadores de celular. Isso é muito importante, porque aí você vai ticando ali antes da sua viagem e vai tranquilo. A outra que eu ia falar de documento é carteira de motorista. Quem gosta de alugar carro no exterior também tem que ler bem direitinho as regras para ver se a carteira de habilitação nacional tem validade naquele país. E se precisa tirar a carteira internacional, às vezes quando aluga carro por mais de 30 dias, é obrigatória a internacional junto com a nacional. Então também tem que sempre levar a nacional. Então são alguns cuidados para quem gosta de dirigir no exterior. Viagens longas, quais as dicas? Com criança, às vezes viagem de 7, 8, 9, 10 horas. Puxa, devia ter trazido tal coisa. Se eu soubesse que ia ser assim, eu teria feito tal coisa. Qual a dica para uma viagem longa? Eu viajava com a minha filha pequena, a partir dos 3 anos a gente começou a viajar com ela. E eu levava sempre um kit, uma novidade. Comprava na banca, comprava na lojinha, coisa pequenininha, mas que ela abrisse ali na hora e se entretesse pelo menos por 1 hora ou 2. Fiz voos noturnos achando que ela ia dormir melhor, não necessariamente ela dorme. Então assim, o horário independe. O interessante é ter coisas para ela brincar, porque senão ela vai querer brincar com a mesinha, brincar com o do lado, chorar. Então assim, é bom ter um monte de coisinha, uma massinha, um lápis de cor, umas coisas novas, os brinquedinhos dela, levar as fraldas, levar uma muda a mais de roupa. Então, assim, tem que ter uma preparação especial para quem viaja com criança. E os destinos? Quais os destinos que o brasileiro está procurando mais? Nacional, internacional? Se é internacional, para onde? Onde está atraindo mais o brasileiro? Olha, tem os destinos clássicos que independe da alta do dólar e tudo. Disney é um clássico, né? Todo mundo tem o sonho de ir para Disney. Então, esse realmente as pessoas continuam indo em quantidade. Aí tem os destinos novos de praia, Caribe, os resorts maravilhosos que eles estão abrindo, que os preços às vezes são bem atrativos. Dependendo da época, até mais atrativo que os daqui do Brasil. É o que se comenta, né? Fora de tempo, para quem tem essa possibilidade, né? Que não está atrelado às férias escolares, né? Fora de temporada, já várias pessoas comentaram isso comigo, que conheceram o Caribe por um preço menor do que o litoral aqui do Brasil. Que os daqui. Às vezes, não é sempre, mas às vezes realmente com alguns pacotes os voos ficam muito bons. E os resorts fazem uns pacotes de 1 semana para quem tem criança, com tudo incluído. Então, para quem quer realmente relaxar e não tem necessidade de sair do hotel, aí eu recomendo esses destinos. Tem algumas pessoas que querem querem nas férias agradar as crianças, mas também fazer uma coisa que tem vontade. Então, muita gente também vai para Paris, e aí eu recomendo Paris com crianças, porque tem gente que acha que não tem muita coisa para fazer lá com criança, e que Inclusive, não é verdade. Tem o Parque da Disney agora lá tem em Paris também, além né? do Parque da Disney, tem um monte de parquinhos, muito museu, muita atividade para as crianças. Então, é um destino legal também, que os pais aproveitam, fazem uma viagem muito cultural, e ao mesmo tempo tem toda essa parte de lazer para as crianças. Então, é um destino ótimo também. Às vezes as pessoas reclamam que decidem conhecer um país da Europa. Mas se eu soubesse que ia ter tanta escala, eu vi que o voo era mais barato, mas tem tanta escala que eu acabei perdendo 1 dia ou 2 dias que eu podia estar passeando em escalas. Como deve ser feita essa avaliação? Às vezes vale a pena a pessoa pagar um voo direto, um pouquinho mais caro, mas poder aproveitar, que às vezes fica 1 dia no aeroporto, entre 2 escalas você perde 1 dia inteiro no aeroporto. Tem várias companhias que, se perguntar, eles têm uma taxa pequena para parar na escala. Geralmente é um preço para o voo direto com a escala, mas se você perguntar, dá para eu quebrar 1 dia ou 2? Tem uma taxa que vale a pena. E aí você para naquele lugar,
passa uma noite, faz um tour, descansa, principalmente com um voo muito longo com criança, e aí segue. Então, numa mesma viagem, você acaba conhecendo 2 destinos por um preço razoável. Outra coisa, quem não quer voo muito longo, quer ir para o exterior, o que eu recomendo muito é Portugal. Por que Portugal? Portugal, a língua é a mesma, Sim. As comidas são maravilhosas, não tem como não se adaptar, são um monte igual às nossas, as crianças comem super bem, os preços são muito bons. Na Europa, apesar de ser em euro, são preços muito bons. Essa é uma dúvida frequente, que às vezes a pessoa fala, olha, eu economizei, consegui comprar passagem, mas e aí, qual é o custo lá de eu fazer um passeio de um restaurante? E às vezes a pessoa é surpreendida, porque tem lugares que a comida é muito cara, o hotel é caro, o passeio é caro. Por exemplo, na França, se sentar e tomar um cafezinho em torno de 3 euros. Em Portugal, a mesma coisa, em muitos lugares você encontra por 50 centavos, 1 euro um cafezinho. Então tem essa diferença grande. Então dá para fazer uma viagem para o exterior com conforto, indo para Portugal. E o destino é maravilhoso, o clima é bom. Então, se for uma primeira viagem com criança para o exterior, menos horas de avião, eu recomendo Portugal. Para a primeira viagem, muita gente fala assim, olha, primeira vez que você vai, faz o seguinte, vá de excursão. Porque aí você já vai estar com o passeio marcado, você vai ter o guia, a coisa chata é que, lógico, você fica preso, né, atrelados a horários, sai tal hora, volta tal hora. O seu conselho também é esse? Eu tenho visto que depende muito do estilo da pessoa. Se ela não fala a língua e tem, assim, dificuldade de se virar sozinha, eu acho que excursão é a melhor coisa. E aí tem excursão e tem excursão. Tem umas excursões que são super fechadas, que você tem que acordar todo dia às 5 da manhã para sair com a turma. Você acaba tendo um compromisso, né? Você chega, volta cansado, precisando de férias. E tem excursão que é só um ponto de encontro. Você vai com um grupo já fechado naquele hotel, tem os passeios programados, mas não é nesse estresse de correria. Então, também é uma questão de conversar bem com o agente de viagem, tirar todas essas dúvidas, porque eu recomendo excursão, eu acho muito bacana, mas depende do estilo do viajante. E a parte de hotel? Às vezes as pessoas, para economizar, falam, eu vou ficar num quarto com 2 camas ou 3 camas, ou senão, não, nesse hotel não pode, se for mais do que 2 pessoas, eu vou gastar em outro quarto. Como é que a pessoa pode avaliar isso? Uma família, por exemplo, pai, mãe e 2 filhos. Qual o melhor caminho? Isso. Tem algumas redes de hotel que são mais voltadas à família. E aí, nesse caso, eles têm 2 camas de casal no quarto, ou 4 camas de solteiro, ou tem uma cama extra, isso tudo por um preço normal. Se é um hotel que não é voltado à família, a cama extra é considerada um terceiro adulto, a 4ª cama é cobrado. É um adulto, e o preço fica absurdo. Então, assim, tem que achar essas redes de hotéis, ou os hotéis que são voltados para a família. Que aí ele já tem toda essa estrutura. Se tiver dúvida, até pode ligar para o hotel, mandar um e-mail perguntando, dizendo, somos 4, mas são 2 pequenos. E aí dá para fazer uma viagem dentro do orçamento. Melhor levar o dinheiro local, o dólar ou o dinheiro local, ou acreditar no cartão de crédito e depois ver como é que chega? Essa pergunta, todo dia ela aparece com todos os viajantes, porque muda muito também. A minha solução, assim, geral, para todo mundo, é um pouquinho de cada. É levar algum dinheiro em dólar ou em euro para os primeiros gastos, o táxi, a comida ali do primeiro dia, qualquer coisa que der errado no hotel, na reserva, ter um dinheiro. Mas não muito, porque senão também tem a questão da segurança e Exato. tudo. O cartão de crédito, antes de viajar, esse também faz parte do checklist ali dos documentos. Ver se ele está habilitado para compras no exterior, dar uma ligadinha para o banco. Às vezes tem, por questão de segurança, eles até definem um período. Você fala o período da sua viagem, eles aconteceu com muitos conhecidos meus. Chega lá, não funciona. Na primeira vez que vai usar... Não funciona. E se for num sábado ou no domingo, é aquele que aí você stress. precisa ligar para o banco ou ligar para a administradora do cartão, e se você não tiver uma reserva em moeda local, você vai fazer o quê? E agora tem hotel que nem telefone tem, então você tem que ficar no seu celular, aí também a gente recomenda o chip, já sai daqui com chip de essa internet. era exatamente a próxima. Então essa do dinheiro, você acha melhor um pouco de cada um? Um pouco para as emergências em dinheiro mesmo. Ter certeza que o cartão está funcionando e o que der para pagar com antecedência no Brasil, em 10 parcelas no cartão, melhor. E sempre avisar o banco que você vai estar fora Esse no período
para não ter problema do cartão ser bloqueado lá. É questão de segurança, eles acham que é fraude. E hoje, principalmente com adolescentes, né? Se você vai lá, vai viajar e você não vai ter acesso à internet, Wi-Fi, à comunicação, é complicado. Muitos vendem o chip aqui, outros lá fora oferecem alguns planos. É melhor sair daqui já com essa garantia que o meu telefone vai funcionar? Então, quando não tinha o chip aqui, eu comprava quando chegava. Aí também, tinha que achar a loja aberta, tinha que explicar a situação, tinha que falar mais ou menos a língua do lugar, preencher uns formulários e tal, demorar 24 horas para funcionar e tal. Hoje é mais fácil, chega no aeroporto, geralmente tem a venda do chip. Também tem que se virar um pouquinho ali na língua, comprar o chip, instalar e tal. Como já tem várias empresas que vendem aqui, eu acho muito mais fácil. Chega na sua casa, já vem com todas as instruções, você entra no avião, já troca o chip, saiu do avião, aquilo já está funcionando. Então é bom sempre avisar, vou para tal lugar, quero um chip. Cada região, lógico, deve ter algum preço, algum procedimento. Normalmente compra pela internet, já preenche todos os dados do país, quantos dias, quais países, escala também, funciona bem. E de repente não dá para fazer grandes vídeos, grandes postagens, mas para WhatsApp, para mapa, para todas essas coisas importantes. Se não tem telefone no hotel, para um Skype, sempre resolve. Seguro Saúde, que às vezes a pessoa fala, eu vou viajar, não vai acontecer nada comigo, mas pode acontecer lá ou aqui. É um acidente, né, como o nome fala. Seguro Saúde, é melhor já providenciar antes também, para não ter problema lá quando chega, ou às vezes algum acidente, porque em muitos países é uma fortuna o tratamento, né? Nossa, põe fortuna nisso. O seguro, quem viaja mais de 2 vezes para o exterior, o anual vale a pena, porque com 2 viagens você já paga o anual e fica com aquilo tranquilo para a família inteira, num preço bom. Então eu recomendo o anual para quem faz muitas viagens. Para quem faz poucas viagens ou uma só por ano, tem o seguro viagem assistência, né, que cobre aquele período. Tem várias empresas que fazem, tem de vários preços, assim, não tem desculpa para não fazer, porque tem até uns com os preços muito acessíveis que cobrem o mínimo, mas te resolve numa emergência. Agora, inclusive para viagem nacional, porque agora as seguradoras de assistência são muito locais, né, da cidade. Aí você faz um voo para o Nordeste, chega lá, não tem assistência do seu plano. Então agora também as seguradoras estão oferecendo muitos produtos para seguro nacional, que eu estou achando ótimo. Quem faz viagem de ônibus, rodoviária, e não tem como sair do país sem seguro, porque realmente é muito arriscado. E tem o seguro de cartão de crédito, que muita gente vai tranquilo com o seguro do seu cartão de crédito e eles funcionam bem, mas tem que também ficar bem atento com as regras, porque tem uns que são só reembolso. E se você não estiver atento a isso, tiver uma despesa no local e sair uns 5 mil euros, você tem que pagar lá na hora. Você vai ser reembolsado quando você voltar para o seu país. Então tem que ter certeza que você vai ter. Examinar esses detalhes antes de sair, né? Isso. Queria mais uma vez agradecer aqui a sua presença, nosso tempo está acabando. Deixar à sua disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que você queira passar ao telespectador, fique à vontade. Eu acho que esse planejamento é mais chatinho, mais burocrático, mas ele é super importante para que a viagem toda seja tranquila e seja um sonho, que é o que todo mundo quer, né? Eu tenho o site de viagem, que é maripelomundo.com.br, e a gente está em todas as redes sociais como Mari Pelo Mundo, e é fácil encontrar a gente, e aí tem muita dica lá, para quem viaja de todo jeito. Mais uma vez, obrigado, foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada pelo convite. E se você quer assistir novamente a esse programa, ou qualquer outro programa já veiculado, você pode acessar o nosso canal no YouTube. Você está vendo agora aí, nosso canal, o canal do programa no YouTube. Lá você encontra desde o primeiro programa até o último, ele é atualizado semanalmente. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.